Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Sejam muitos bem-vindos aí a Teologia Simples e Direta. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Fique até o final, não saia, né? Deixe o seu like aí, o seu legal. Compartilhe para as pessoas aí mais este vídeo aí, para que Deus possa estar abençoando, que seja um canal de bênção para a sua vida. E hoje nós iremos comentar da leitura da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de adulto da CPAD. O tema da lição é a Igreja e o Reino de Deus. Neste trimestre estamos focando sobre a Igreja como corpo de Cristo, e hoje nós iremos falar sobre a Igreja e o Reino de Deus, tá bom? Espero que seja aí um canal de bênção para a sua vida. Olha só, o escritor, ele traz a leitura bíblica em classe no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo 14 ao 17, ele vai fundamentar essa lição sobre essa narrativa, tá certo? E o textuário está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade prática vai dizer assim, ó, pregar a mensagem do reino de Deus é uma missão importante para a igreja. Tá bom? Então, tanto na verdade prática quanto no textuário falou a expressão reino de Deus. O tema de hoje fala sobre o reino de Deus, né? A igreja e o reino de Deus. Mas basicamente, o que é o reino de Deus? Nossa pergunta. O que é o reino de Deus? Na Bíblia a gente vai ver essa expressão, o reino de Deus, reino dos céus. O que realmente é o reino de Deus e o reino dos céus? Então, fica até o final que nós iremos falar sobre isso, né, no decorrer dessa lição, tá bom? O escritor, ele estrutura a revista em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a natureza do reino de Deus. No segundo tópico, ele vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. E, por fim, o terceiro tópico, ele vai falar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Tá bom? Nós iremos tratar sobre o reino de Deus. Espero que você fique até o final para que nós possamos aprender de forma coletiva aqui. Pronto, o primeiro tópico é a natureza do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? A expressão reino de Deus que a gente está ouvindo sempre. O primeiro subtópico que eu vou falar, o reino de Deus é universal. É universal. É amplo. Tá vendo? É amplo. O salmista, ele vai dizer no Salmo 47, verso 7, vai dizer bem assim, Deus é o rei de toda a terra. É o rei de toda a terra. E da mesma forma também Daniel vai afirmar que Deus domina sobre os reinos dos homens. Então a gente vai ver reino dos homens, reino de Deus. O reino de Deus, ele se sobrepõe ao reino dos homens, a todos os reinos, porque seu reino, ele é universal. Quando nós falamos essa expressão reino de Deus, nós estamos falando da totalidade do governo absoluto de Deus. Tá vendo? Se Deus é um rei universal, também, ele tem um domínio absoluto sobre tudo e sobre todos, sobre a criação, sobre tudo. Tudo. Porque foi ele quem criou tudo. Ele quem criou todas as coisas. E quando Daniel estava ali, ele falou diante do rei e disse, olha só, Deus ele domina sobre tudo, sobre todos os homens. Daniel estava mostrando para ele, olha, esse reino seu aqui, ele é apenas isso aqui diante do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é muito maior. Ele é muito maior. Então Deus ele reina sobre tudo, sobre os homens, sobre os seres angelicais, sobre tudo, porque foi ele quem criou. Ele é um Deus eterno, um Deus absoluto. Ele criou tudo e todos os reinos estão debaixo da sua tutela, todos. Não importa
Qual o tipo de reino? Todos estão debaixo da tutela do Senhor nosso Deus, porque Ele governa tudo. Ah, mas se Deus governa tudo, por que acontece tanta coisa ruim? Deus permite. Na permissão de Deus, Ele permite, mas no limite. Ele tem um limite. Nada está fora do domínio de Deus. Nada. Nada. Nem nada, nem ninguém. E quem pode muito falar sobre isso aí é o Nabucodonosor, hein? Ele viu lá que o reino de Deus é o reino sempiterno, que ninguém podia sobrepujar a este Deus. Então, ele vem entender que o Deus de Daniel, Deus o Todo-Poderoso, é muito maior. E ninguém está fora do seu domínio. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 21, você vai ver que vai falar sobre isso. Deus, ele tem todo o poder, porque o seu reino, o reino de Deus, ele é universal, ele é amplo. Aí daí vem os outros reinos, né? Todos estão diante da tutela do Senhor nosso Deus. Mas o reino de Deus, ele é universal e Deus, ele domina de forma absoluta. Aqueles que pensam que não, no final sempre se depara diante de um Deus que tem todo o poder. E aí se rendem diante de Deus, igual a Nabucodonosor, né? Que não teve jeito, teve que se dobrar diante do Senhor nosso Deus. Então, o reino de Deus, ele é universal. Ele domina porque ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ele é que domina sobre tudo. Né? O nosso Deus, ele tem todo o poder. Olha só, quando nós falamos de reino de Deus e reino dos céus, né? O reino de Deus e o reino dos céus, no presente significa Deus intervindo no mundo para manifestar seu poder. Né? Ele utiliza-se de várias maneiras. Vai manifestar seu poder, glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual do mundo. Tá vendo? No presente, Deus ele manifesta seu poder. Aí você pode perguntar, né? Mas se Deus ele tem, por que tanta coisa ruim acontece? Acontece porque Deus permite, também porque o homem muitas vezes ele foge do plano de Deus. O homem muitas vezes ele não quer ficar sob o domínio de Deus, ele prefere viver às suas próprias custas. Por isso que vem o sofrimento. Por isso que vem a dificuldade. Por isso que vem as lutas. E também tem as prerrogativas do inimigo, de Satanás também, que estão também debaixo da permissão de Deus. Só vai onde Deus permite. Só vai onde Deus ele permite. Então, o reino de Deus, ele é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. É uma demonstração. Tá vendo? Independe do tempo, de espaço, independe de época. Deus, ele está em ação e sempre esteve em ação. Tá bom? Deus, ele se manifesta com poder sobre o mundo. E quando Deus se manifesta, né, o seu poder do mundo, o que acontece? O mundo ele entra em crise. O mundo ele entra em crise. Vamos ver exemplo? Lá no passado, lá o faraó, lembra do faraó lá com o povo de Israel? Tá vendo? Olha os reis que subjugavam Israel, Deus foi e intervia. Olha o que acontecia. Tá vendo? Por que isso? Porque o reino de Deus é diferente. Deus ele opera de maneira diferente, contraria ao mundo. Aí por isso que o mundo ele entra em crise. O império do mal ele fica totalmente alarmado. Porque não entende. Olha, quando Jesus ele falava dos mistérios do reino de Deus, falando, né, contrariava completamente aqueles homens. Contrariava, porque eles, muitas vezes eles não entendem essa questão. Para entender, né, ter que se converter ao Senhor Jesus. Estar submisso ao governo de Deus. Estar submisso ao governo de Deus é se entregar para Ele, obedecer às suas leis, os seus preceitos. E muitas pessoas não querem, né, infelizmente, obedecer a Deus e obedecer aos seus preceitos. Então, quando Deus se manifesta, o que acontece? O mundo ele entra em crise. Muitos eles não suportam, né? Não entendem o trabalhar do Senhor nosso Deus. Isso a gente vai ver, né, na vida do povo de Israel, na vida da igreja. Deus ele sempre intervindo e o império do mal ele fica alarmado, ele não aguenta, não resiste ao poder de Deus, porque Deus ele está acima de tudo.
Não adianta. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Vamos para frente. A soberania de Deus e os acontecimentos do mundo. Aí a gente vai ver que Deus, ele não perdeu o domínio sobre nada, né? Nem tampouco o universo criado de nada. As pessoas podem pensar, mas Deus não existe, isso acontece. A síndrome de Gideão, mas se Deus está comigo, por que não sobreveio tudo isso, tal? Mas para Deus estar com a gente, precisa estar tudo bem. Não, Deus, ele não perdeu, ele tem a soberania sobre tudo e sobre todos. Ele sempre opera, ele tem as suas formas de operar, as suas formas de agir. Tá certo? Um Deus que não tivesse controle de tudo, ele não seria Deus. O nosso Deus, ele tem um controle sobre tudo, por isso que ele é Deus. Ele tem um controle, ele é soberano, ele é Senhor. E o mundo, muitas vezes, ele não entende essa questão, mas Deus, ele tem um controle sobre tudo, porque ele é Senhor, tá bom? Isso significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo, de maneira nenhuma dizer que é Deus que faz o mal, aquele negócio todo, igual muitos falam por aí, né, o determinista, tal. Não, de jeito nenhum. As coisas que vêm na vida do ser humano é por conta do pecado. Por conta do pecado, aí o ser humano sofre e Deus permite, né? Que tudo isso, muitas coisas acontecem na vida do ser humano. Não quer obedecer às leis do Senhor, não quer ser submisso ao Senhor nosso Deus, acontece que ele sofre, o ser humano sofre pelos seus próprios pecados. Né? A gente vai ver por outro lado, né? O diabo, os seus demônios, não tem a liberdade e permissão para agir neste mundo. Contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Deus, ele é como se Deus riscasse um quadrado no chão e dissesse assim, ó, você só vai até aqui. Lembra lá de Jó? Olha só, pode tocar em tudo aí, mas não toca na alma. Né? Deus, ele fala, não toque nisso. Vai até aqui. Entendeu? Deus, ele tem o controle de tudo. Mesmo que ele permite que o inimigo faça algumas coisas, mas ele dá o limite. Só vai até aqui. Daqui você não pode passar. E o inimigo, ele obedece, ele tem que obedecer, porque Deus é maior. E é bom ressaltar que não existe esse dualismo aqui. A gente está falando de dualismo, de uma luta de Deus contra o diabo. É uma luta ferrenha de dois deuses, tal, o chamado dualismo, né? Falado muito pelos filósofos. Não existe. Deus é Deus soberano, o inimigo é apenas uma criatura. Deus, ele não está em uma luta, ele nunca esteve numa luta constante contra ele, de jeito nenhum. Deus é soberano, né? Ele é soberano e essa soberania vai acima de tudo e todos os acontecimentos do mundo. Tudo o que está acontecendo, Deus, ele tem um controle de tudo. Então, viver sob a escuridade de Deus é entender que Deus, ele tem o controle de tudo. No Salmo 103, 19, fala que Deus domina sobre todos. Salmo 103, 19. Deus, ele domina sobre todos, até sobre os reis, sobre os reinos, todos eles. Deus, ele domina sobre todos. Lembra lá da estátua de Daniel? Lembra lá de Nabucodonosor que foi comer grama? Que Deus domina. Deus, ele é grande. Muitas pessoas não entendem essa soberania de Deus. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. A gente vai ver que no Antigo Testamento, o que aconteceu? Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação modelo, um povo que viesse desfrutar de uma comunhão perfeita com ele, um povo que fosse viver sob um governo teocrático, né? Um governo sob os cuidados do Senhor, regido por Deus. Mas a gente sabe que Israel teve problemas, né? Vários problemas com isso. Israel era uma sociedade sacerdotal, e quando estava organizado de forma tribal, ainda Deus reinava sobre ele. Mas lá na frente veio os problemas com Israel, querer ter a forma de governo igual à das nações. E o que aconteceu? Israel sofreu, tem sofrido. Mas observe que Deus,
ele estava dizendo para o povo que ele era o Senhor deles, o seu governo ia ser teocrático, era o próprio Deus que ia reinar. Então Deus escolheu esta nação. Mas a gente vai ver que Israel, nesse sentido, não deu certo, falhou. Qual era o objetivo de Deus? Aquilo que ele havia prometido lá para Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Tu serás grande nação. Tu serás uma bênção. Tá vendo? Deus falando com Abraão. Que através de Abraão, as bênçãos iam vir sobre todos que fossem a favor de Abraão. Então a gente vai ver que Israel estava numa condição especial de ser governado por Deus. As leis era o próprio Deus que dava para Israel. Mas Israel, a gente sabe que não quis muito essa questão aí. E teve problemas. Mas aí agora você pode pensar, Israel teve problema e Deus fez o quê? Então Deus falhou? De jeito nenhum. Deus, ele é o provedor, Deus é soberano. Deus, ele na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia de tudo. Que foi o que ele fez? Ele deixou que isso se concretizar através de Cristo. Olha lá o Cordeiro Pascal. Tá vendo? Olha lá no Monte Moriá com Abraão. Deus proverá. E a gente vai ver que essa questão do reino de Deus vai se concretizar através de Jesus, em Jesus, na igreja. Na sua igreja. Esse propósito vai se concretizar quando? Quando o Filho de Deus, por intermédio da sua morte e ressurreição. Aí Paulo vai dizer Efésios 2,14, Gálatas 3,14, 4,28, 1 de Pedro 2,9. Que Deus, ele vai chamar um reino diferente, ele vai trazer um povo diferente para concretizar o que? O seu reino. Que reino era esse? O reino diferente. Agora vamos ter um povo que vai obedecer às minhas leis, à minha palavra. Israel, a princípio, que era o quê? Era como se fosse uma igreja incipiente, né? Um embrionário da igreja do Senhor. Mas em Jesus, quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, para cumprir esse propósito, o reino de Deus. E esse reino de Deus, de forma ela foi pré-anunciada por quem? Por João Batista. A gente vai ver que João Batista, ele vai anunciar sobre este reino, porque João Batista tinha ciência do reino de Deus. Então, no Antigo Testamento, Israel foi chamado para representar essa nação, para representar este reino, representar o reino de Deus através das suas leis, dos sacerdócios e tudo. Mas teve alguns problemas, como a gente está falando aqui. Então, o segundo tópico da lição, o escritor vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. A gente vê que quem falou isso primeiro, quem começou a falar sobre isso foi João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, no deserto da Judéia, pregando, anunciando que o reino de Deus estava próximo a vir. João Batista, falando, anunciando este reino de Deus que era através de Jesus. Que o reino iria estar presente. Deus iria estabelecer as suas leis. Olha aí. Aí os evangelhos, a gente vê que Jesus Cristo, ele vai chamar a atenção para a dimensão do reino de Deus presente. Quando alguém pergunta para ele, o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós. No sentido presente. Mas como é que ele está presente? Como nós falamos isso, o reino de Deus é amplo. Está envolvendo tudo. Céu, terra, tudo. E quando Jesus ele operava os milagres, curava o leproso, ali era uma demonstração do reino de Deus. Era uma demonstração do reino de Deus. E esse reino de Deus era diferente do reino do mundo. É bom a gente sempre falar isso aqui, que as pessoas naquele momento eles não entendiam, os apóstolos, os discípulos, eles não entendiam. Não estava claro para eles, eles não tiveram essa noção. Mas quando Jesus operava o milagre, anunciava as boas novas, ali estava falando que olha, o reino de Deus está presente. É a totalidade de Deus, é o domínio de Deus sobre a terra. Deus, ele tem domínio sobre tudo.
O reino de Deus quer dizer isso ali, as curas, as libertações, salvação. Era que Deus ele tinha um domínio sobre tudo, chamando as pessoas para ingressarem nesse reino. Tá vendo? Aí então Mateus ele vai registrar, né, Jesus libertando e curando, o endemoniado segue mudo, lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 22, ele vai falar sobre isso. Esse fato extraordinário provocou ciúme, né, e a ira dos fariseus, que logo acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Eles achavam que Jesus era apenas um milagreiro. Não, é um milagreiro, um aventureiro qualquer e tal. Lá no versículo 24 de Mateus 12. Mas quando ele chega fazendo isso aí, por quê? Porque quando Deus ele opera, o reino de Deus, quando Deus ele opera no mundo, o que acontece? O sistema do mundo, o inimigo fica em transe, fica perturbado, fica alarmado, porque é o oposto. É o oposto. Entendeu? Jesus ele estava aqui libertando as pessoas que estavam opressas pelo domínio do mal, ou de uma enfermidade, de uma coisa assim, né? No caso, endemoniado do mal, no cego, no mudo de enfermidade. Jesus estava libertando, mostrando que no reino de Deus também a cura, a libertação, liberta o homem mesmo. Mas o que os fariseus fizeram, não, ele é um milagreiro, ele está fazendo isso aí, de Beelzebul, tal, chamando Jesus até de demônio, príncipe do demônio, que eles tinham imaginário, né? Que eles eram sincréticos mesmo, os fariseus. Muitos judeus eles eram sincréticos. Qual foi a resposta de Jesus? Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha, chegado o reino de Deus. Então Jesus estava afirmando para ele ali que aquele reino lá que João Batista estava anunciando, estava chegando ali agora, trazer libertação, trazer cura, trazer salvação, libertar principalmente o homem de quê? Do jugo do pecado, de todo o jugo que existia, de enfermidade, de demônio, de tudo que existia. Ninguém tinha condição de fazer isso. Mas o reino de Deus, quando Deus operando, né, englobava tudo isso. Então Jesus ele disse aqui para eles, olha, o reino de Deus é chegado, você expulsa o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado na voz o reino de Deus. E eles não queriam, né, fazer parte deste reino. Infelizmente, muitas pessoas não querem fazer parte do reino de Deus, não querem fazer parte do governo de Deus, porque não quer obedecer às suas leis, assim como no governo, no Estado tem as leis, no reino de Deus também tem as suas leis, mas muitos não querem servir as suas leis, não querem ser submissos, ser súditos do reino. Querem fazer o que querem, né? O que eles pensam, o que eles acham. Isso é complicado. Então, quando Jesus ele manifestou as curas, né, os milagres, chamando as pessoas, ele vai ver que naquele momento o reino de Deus ele era uma realidade, havia chegado. Havia chegado. Através de quem? De Cristo Jesus. Através do Senhor Jesus, o reino de Deus estava se manifestando, estava presente ali. O segundo subtópico da lição vai dizer o quê? Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está como realidade presente. O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois a presença dele está, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Tá vendo? Onde a presença de Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Então, onde está o reino de Deus? Onde Jesus está. Porque onde Jesus está, tem o quê? Tem cura, tem libertação, tem salvação, tem refrigério. Então, tudo isso são expressões do reino de Deus, que Deus realmente está se manifestando. Então, o reino de Deus aqui é a manifestação de Deus. É a manifestação. Então, onde Jesus está, tem isso. Jesus está na sua vida, tem cura, tem libertação. Na sua casa, sujeita ao domínio de Deus, que é a libertação, a cura, a providência de Deus. Sujeita ao seu domínio, ao seu reino. E você vai ver a sua vida mudar. Porque Deus, ele muda. Então, quando tem o reino de Deus, o que acontece? As pessoas são salvas, curadas, libertas do poder do inimigo. Tá vendo?
aí sim o reino de Deus ele está presente. E isso foi uma realidade no ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi repleto de milagres. Estava também no ministério apostólico da igreja primitiva. Olha lá, Pedro, Tiago, João, né? Os discípulos oravam, pregavam o reino de Deus. Jesus curava, batizava, libertava as pessoas realmente eram libertas, viam maravilhas. Porque o reino de Deus foi chegado. Um reino diferente, não é um reino do homem. Se é reino de Deus, não é o reino do homem, lógico que suas leis são completamente diferentes da lei dos homens. E os homens, eles nunca vão aceitar. Por isso que persegue o cidadão do reino. Tem perseguição, vai ter luta, vai ter prisão, vai ter açoite. Né? Sempre teve, sempre existiu. E sempre vai existir. E finalmente também o reino de Deus está presente na igreja, na presente era, através de Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está presente. Olha você, né, que você já testemunhou uma bênção, uma cura, uma libertação. Olha quantas pessoas foram libertas por Jesus. Quantas pessoas você conhece que foi liberta da escravidão do pecado, foi liberta de muitas coisas que não prestam, de droga, de bebidas, de coisas que prejudicam. Quantas e quantas pessoas? Você sabe, muita gente foi liberta. Por quê? Porque o reino de Deus está atuando. Deus ele está atuando e atua através de Jesus na igreja. Na igreja de Jesus. Tá bom? Então, Deus ele tem poder para fazer isso. Então, acredite. Acredite que Deus ele tem poder para curar, para libertar, manifestar a sua glória. Pronto, na perspectiva presente nós falamos. Agora vamos falar do reino de Deus na perspectiva futura. É o terceiro subtópico, fala o reino de Deus como uma realidade futura. Está vendo aí? Possui uma realidade presente e agora uma perspectiva futura. Estou falando de um aspecto escatológico, no futuro, a priori. A gente vai ver isso aí. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre isso. Né? As pessoas que ficarão de fora do reino de Deus, que ficarão, olha, no futuro. Existe um grupo de pessoas que vão ficar de fora. Quem são essas pessoas que não obedecem, não querem obedecer às regras, né, aos mandamentos, à palavra de Deus? Não quer obedecer, infelizmente vão ficar fora. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo dá uma lista. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. É a Bíblia, é a palavra de Deus que vai dizer. Então, qual a importância de ser servo do Senhor e de fazer parte desse reino? É porque você tem uma promessa futura, que esse reino vai se manifestar. Olha aí, o reino de Deus se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Isso aí é promessa para os cidadãos do reino. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele tem uma promessa futura para essas pessoas. Certa feita, as pessoas, Pedro perguntou para Jesus, né? Mas Senhor, nós deixamos tudo, deixamos casa, deixamos tudo, pode seguir, o que nós vamos receber de volta? Jesus disse, olha só, aqui, 100 vezes tanto, e por fim, a vida eterna. Tá vendo? Viver eternamente sob os cuidados de Deus. É uma das promessas, viver sobre os cuidados de Deus. Na perspectiva futura. Tá bom? E como a expressão máxima do reino de Deus, nós podemos falar, né, que o milênio, observe, começou com Israel. Deus, como a nação modelo, colocou Israel. Aí depois veio a igreja como a expressão do reino de Deus. E na perspectiva futura podemos falar que o milênio vai ser essa máxima, o clímax do reino de Deus na Terra. O que é o milênio para a visão pré-tribulacionista, que na sua maioria, né, entende os pré-tribulacionistas, que é o que? Os pré-tribulacionistas também que acreditam no milênio, no pré-milenismo, ou no milênio. Nós temos no milênio literal. O que crê? Que vai chegar um dia que o Senhor Jesus ele vai reinar aqui nesta terra. E quem vai reinar com ele? A igreja de Jesus. A sua igreja vai reinar com ele. Aí aquele reino que ele prometeu lá a Davi,
vai se concretizar, o reino de paz e justiça. Tá vendo? Um reino realmente de Deus, onde haverá, né, prosperidade, onde haverá ausência de doença, de muitas e muitas outras coisas. Onde Deus irá realmente reinar, Jesus irá reinar como a sua igreja. Então o milênio na Terra, né, faz parte dessa dimensão futura do reino, que a gente pode chamar de clímax do reino de Deus aqui na Terra. Né? E ainda tem a vida eterna ainda com Cristo. Mas aqui na Terra, o milênio com Jesus, desfrutar de um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Ser reinado por Jesus Cristo. Tá vendo que maravilha? Isso aí é para aqueles que se comprometem a servir ao Senhor Jesus. Então, o reino de Deus como uma realidade futura, uma perspectiva futura. Uma perspectiva futura. Então, isso ainda vai acontecer. Para nós que cremos, isso vai acontecer sim. Nós iremos participar deste milênio com o Senhor Jesus. Tá bom? Vamos agora para o terceiro e último tópico da lição, que fala sobre a igreja no contexto do reino de Deus. O primeiro subtópico fala a igreja, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A distinção entre a igreja e o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Mas ela não é a expressão máxima do reino. Como eu falei no início, o reino de Deus engloba tudo. Engloba tudo. Homem, anjos, tudo. O mundo envolve tudo. E a igreja, ela não é toda essa expressão, não é o reino de Deus em si. Ela faz parte do reino de Deus. Lembra que nós falamos do povo de Israel? Então, envolve tanto na perspectiva do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Então, a igreja, ela é uma parte desse reino. Ela mesma era inserida nesse contexto, não existia, a igreja não estava inserida ainda no Antigo Testamento. Ela vai ser inserida apenas no Novo Pacto. Ainda que ela estava invisível, a gente não vai ver essa expressão em igreja. Ela estava invisível. Mesmo que ela estava invisível, a gente vai ver que ela já existe, ela não existia de forma física no Antigo Pacto. No Novo Pacto é que ela vai ser a igreja visível. Mas ela estava lá escondida em Deus. Escondida em Deus. Tá bom? Então, a igreja, ela é uma expressão do reino. Tanto no Antigo Pacto era Israel, hoje a comunidade do Novo Pacto é a igreja de Jesus. É a igreja que vai dizer sacerdote santo, nação, Pedro vai dizer sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Tudo isso é a igreja do Senhor, que faz parte, está inserida no reino de Deus, está inserida como reino de Deus. E como é que essa igreja vai ser expressada como um reino de Deus? Porque ela foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino quando? Na plenitude dos tempos. Através de quem? De Jesus Cristo. De quê? Da sua morte e ressurreição. Então isso é importante ficar claro. Através da morte de Jesus, da sua morte e ressurreição, a igreja ela foi idealizada para quê? Para ser a expressão do reino de Deus. É como se fosse projetar o reino de Deus, somos o modelo, mostrar. Ela foi planejada, ela foi eleita para isso. Observe que lá em Mateus, o escritor vai mostrar muitas parábolas falando sobre o reino. Essas parábolas ela vai trazer a mensagem, vai trazer, mostrar a igreja sendo semelhante, o reino de Deus é semelhante, sempre mostrando essas parábolas para que possamos entender que a igreja realmente, ela é, sim, a expressão do reino de Deus. Tá bom? Vamos agora. Isso significa que no Antigo e no Novo Pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecidos seus planos e projetos à humanidade. Então é através da igreja que o reino de Deus vai ser promulgado, propagado. É através da igreja do Senhor Jesus, que é a representante. Por isso que nós somos súditos do reino, cidadãos do céu.
nós somos peregrinos nesta terra. Olha aí que maravilha, tá vendo? É por intermédio da igreja que as riquezas insondáveis de Cristo se tornam conhecidas aos principados e potestades através da igreja do Senhor Jesus. Não vai ser através de outra coisa que Deus vai utilizar, mas da sua instituição, que é a igreja do Senhor. Olha só, em Romanos 14, 17 vai falar, né, que uma evidência máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é como ele tem uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Como saber que uma pessoa faz parte do reino de Deus, da igreja? Ele está vivendo uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Está vendo aí que maravilha? Essa é a expressão do reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Vamos agora, por fim, o terceiro subtópico. O apóstolo Paulo, o escritor, ele vai mostrar assim, que é o terceiro subtópico, ele vai dizer que a igreja e a mensagem do reino de Deus. Tá vendo? Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. O que é pregar o reino de Deus? É anunciar. Anunciar que Jesus vem, que Jesus salva, liberta, transforma, leva o homem para a glória. Tá vendo? Paulo, quando se dispersou ali dos presbíteros em Éfeso, ele diz que ele esteve durante com eles ali pregando o reino de Deus. Ele pregava o quê? O Evangelho. Né? Pregava o Evangelho, que é a expressão do reino de Deus. Então pregue, né, que um dia todos irão ser, né, participar, aqueles que se arrependerem irão estar debaixo do governo de Deus. E o reino de Deus é isso, a mensagem do governo que Jesus salva, liberta, cura e leva o homem para a glória. Quando Paulo estava preso em Roma, ele diz, pregando o reino de Deus, ele estava lá pregando ao reino de Deus, lá em Atos 28, 31. Ele não estava lá preso por estar preso. Ele estava lá anunciando o reino de Deus, aproveitando a oportunidade para falar de Jesus. Está vendo? O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Todos aqueles que amam o Senhor têm uma mensagem de esperança. Por isso que Jesus ele vai assemelhar o reino de Deus a algumas coisas. Né? Nas parábolas lá de Mateus, ele vai assemelhar. Como que? Como um grão de mostarda, rede, e tudo isso. E ali ele mostra como essa dinâmica do reino. Né? Que uns obedecem, outros não obedecem, uns ficam fortes, outros ficam fracos, uns vão, daqui a pouco perecem pelo caminho. Então tem tudo isso. Por isso que a importância de nós pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos este evangelho, o reino de Deus para pessoas. Para Paulo pregar o reino de Deus era a missão da igreja, essa missão é nossa, não é dos anjos. Os anjos almejaram isso, mas é o cristão que precisa anunciar o reino, anunciar que nós somos realmente diferentes, que nós somos regidos por um rei que é sempiterno, um rei que é grande, e que tudo está sob o governo de Deus. Não se desespere, o mundo está em crise aí, muitos estão em crise, mas a igreja que está sob o governo de Deus, sabe quem ela está? Ela está em Cristo. Está em Cristo, por isso que não se desespera. Fica tranquilo, o cristão fica tranquilo, vai dormir tranquilo. Porque ele sabe que ele está sob o governo e sobre o domínio de Deus. Então a importância da igreja é fazer missões, né? A missão da igreja é pregar o reino. Quando ela entende isso, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão ouvir o evangelho, mas o oposto aí fica diferente. É uma preocupação muito grande, porque até aí não entendeu o que é o reino de Deus. Não entendeu. E Jesus ele fala isso a seu respeito em dizer que o reino de Deus não é deste mundo, é totalmente oposto a este mundo, em João 18, 36. Por isso que um cristão verdadeiro ele é perseguido, ele é desdenhado, ele é criticado. Entendeu? Tudo isso porque ele é cidadão de um reino totalmente diferente. Porque os romanos tinham medo dos cristãos? Porque eles falavam, olha, nosso reino não é deste mundo. Eles pensavam que era um reino que eles iam se rebelar, tal, aquele negócio. Não, é porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. É diferente. Então você é um cidadão do reino. Muitas vezes o mundo ele vai te rejeitar. O mundo pode rejeitar a igreja, pode criticar, pode desdenhar, pode fazer muitas coisas contra a igreja porque é o oposto. Não tem como ser igual.
Mas para você que é cidadão do reino, pregue a mensagem do reino, anuncie a mensagem do reino e diga que preste Jesus, esse Senhor, ele voltará para estabelecer o seu reino absoluto sobre a terra e sobre aqueles que o aceitarem de espírito e verdade. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.